Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Amanda, supervisora e diretora do Grupo Integrar, psicóloga, e hoje eu tô aqui com uma pessoa bem especial. Eu resolvi agora fazer esse encontro de final de ano com ele para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é bem legal, que os pais têm bastante curiosidade, trazem bastante interesse, que é sobre esse hiperfoco, né? Esse interesse restrito que alguns pacientes têm, que é bem corriqueiro, né? Bem frequente, e que a gente pode pensar um pouquinho em trabalhar isso como um potencial. Claro, ampliando sempre o repertório dessa criança ou desse adolescente, mas pensando também como um potencial. E eu acho que o Vitor é alguém que pode falar um pouquinho melhor sobre isso, porque está se transformando numa realidade, esse tema que a gente está propondo. Mas antes disso, eu gostaria que ele se apresentasse, contasse um pouquinho resumidamente sobre a história da vida dele, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do interesse restrito, desse hiperfoco que ele tem, ok? Se apresenta um pouquinho pra gente então, Vitor. Obrigada, Amanda. De nada. Então, meu nome é Vitor, tenho 19 anos, sou autista leve e faço faculdade de letras português e inglês EAD na Anguera, de São José. E desde criança eu sempre gostei de ler gibis, sempre gostei de literatura, sempre me interessei pela leitura, pela escrita, pela gramática, assim. Tenho bastante facilidade em analisar textos Eu acho que teve também um complemento, desculpa te interromper, Vitor, mas teve um complemento também bem legal, uma influência bem legal, que é da mãe, né? Que a mãe é pedagoga. Ótimo. Conta um pouquinho então sobre essa influência da mãe na tua vida. Então, a minha mãe, ela, como a Amanda falou, ela é pedagoga, ela se formou nisso e ela sempre me instigou, né? Sempre me inspirou, me influenciou para que eu pudesse me interessar em estudar, em aprender, em me dedicar nos estudos. E por meio dela, graças a ela, eu estou fazendo uma licenciatura. E por meio dela eu tive a oportunidade, né, de ter um gosto pela educação, de apreciar esse meio pedagógico. Claro, eu ainda não exerci ainda estou cursando, mas tenho bastante desejo e anseio pelo dia de dar aula, assim. E a minha mãe, ela sempre instigou a minha leitura, ela sempre me ensinou a importância que tem de livros, de gibis. Ela sempre, quando eu era criança, ela sempre me dava bastante gibis e de vários tipos, tipo Patinhas, Turma da Mônica, Mickey, a Minnie, e assim vai. E eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ver as figurinhas, ver os balãozinhos, ver o que estava acontecendo na história. E por meio disso eu consegui aprender, mesmo indiretamente, ela tentando me manter quieto, né? Porque eu sempre fui curioso, sempre fui meio espoleta e sempre não parava sossegado quando ela ia conversar com as pessoas, quando ela ia, como se fala, conversar com alguém, ela sempre trazia uma sacolinha com gibis, porque eu não parava sossegado, eu era curioso, eu queria me meter na conversa, e às vezes as pessoas não entendiam, as pessoas ficavam, essa criança não sossega, ele me leva no médico, ele é imperativo, ou sei lá que raio que ele tem, mas isso não é normal, ele não para quieto, ele está sempre quebrando as coisas, ele está sempre discutindo com os amiguinhos e assim vai. Uhum. Legal, e acho que, claro, tem uma influência bem grande da família, que foi bastante presente, bastante parceira da história do Vitor, né? Desde sempre tem uma equipe muito bacana, uma equipe especialista e muito bacana trabalhando com o Vitor. Estamos juntos já em atendimento, acho que desde o meio do ano, né? Um pouquinho Isso. antes, eu acho, se eu não me engano.
Então, desde o início eu já percebi que o Vitor é um paciente que tem muito potencial, tem um potencial não só técnico, mas um potencial muito grande de maturidade emocional, mesmo para pouca idade dele, mesmo dentro do espectro, ele tem uma capacidade, um potencial muito surpreendente, que eu já me encantei desde o primeiro atendimento. Então, eu queria que alguém que vive essa realidade, que vive esse momento de inserção profissional, de entrada à vida adulta, né, saída ali da adolescência, falasse um pouquinho, né, sobre essas experiências, sobre esse momento, de como está sendo. E é interessante pensar que na história do Vitor foi sempre muito presente esse hiperfoco dentro da linguagem, né, da literatura, da escrita, foi sempre um interesse muito grande dele por influência da família e que hoje se transforma numa profissão, em algo que ele pode transformar no ofício dele, no sustento dele daqui a algum tempo. Então, é muito importante esse recado para as famílias, para que, claro, ampliem o repertório dessa criança, desse adolescente, para que ele consiga conversar, dialogar, interagir diante de outros temas também. Mas que a gente não perca de vista que esse hiperfoco, esse interesse mais restrito, ele pode se transformar num ofício, ele pode se transformar num hobby, talvez, da vida adulta, ou mesmo numa profissão. Acho que é importante a gente não perder de vista isso e trabalhar também como um potencial. Hoje, o Vitor é alguém que encontrou não sei, acho que a sua vocação, né? Encontrou o seu amor dentro de uma profissão. E quantos jovens neurotípicos que não têm nenhum tipo de diagnóstico, enfim, e que ainda assim não conseguiram se descobrir, né? Não conseguiram se encaixar em alguma profissão. Tem muitas também. Isso, tem muitas. Então é importante que a gente pense que é uma questão difícil não só para pessoas que têm o diagnóstico de autismo, mas até quem não tem. Até quem não tem diagnóstico nenhum pode ter bastante dificuldade nesse sentido, então deve procurar profissionais que possam ajudar nesse sentido também. Para a gente encerrar hoje, eu queria que o Vitor deixasse uma mensagem para esses jovens que às vezes estão encontrando dificuldade, seja no meio social. Um outro dia a gente pode trazer o Vitor aqui para falar um pouquinho das dificuldades que ele teve, das superações que ele teve nas interações sociais, no meio social. Hoje a gente vai ficar um pouquinho sobre essa questão profissional, de estudos, né? A vida acadêmica dele hoje, que logo vai se tornar uma profissão, mas outro dia a gente pode trazer ele, se vocês se interessarem, pra gente falar sobre outros temas bem legais também, que eu acho que ele tem bastante conhecimento para falar. Mas eu queria que tu deixasse um recadinho, Vitor, para esses jovens, para esses pré-adolescentes, adolescentes, que de repente não se encontraram ainda, que não descobriram quais são as suas paixões, quais são os seus interesses. Queria que tu deixasse uma mensagem para eles, pra gente pensar e refletir um pouquinho. Tudo bem. Então, eu queria falar que eu também passei por bastante dificuldade de achar minha profissão, mas o que me ajudou muito foi eu pesquisar bastante, né? Conversar com pessoas de várias profissões, fazer testes vocacionais, fazer, como é que se fala? Pesquisas detalhadas do que faz cada profissão, o que faz um nutricionista, o que faz um pedagogo, o que faz um médico, cirurgião e assim vai, né? Então isso me ajudou bastante e também queria falar que para não desistir, né, de si mesmo, não desistir de seus objetivos, que por meio de seus objetivos você pode, você consegue. Eu também passei por várias dificuldades e por meio de apoio, de ajuda, estou no caminho rumo à minha profissão. Legal. Com essa mensagem, então, a gente encerra por aqui, desejando aí uma excelente semana para todo mundo.
Deixem aí mensagens, interajam com a gente nas redes sociais, até pra gente saber quais são os interesses, né, as curiosidades de vocês, pra gente ir trazendo conteúdo e tentando esclarecer algumas das dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado por tudo, Vitor, muito obrigado pela tua participação, acho que vai ser bem válido para outras pessoas que estão passando por esse mesmo momento, ou mesmo famílias que querem entender um pouquinho mais, então muito obrigada mesmo, tá bom? E obrigada também pela família do Vitor que autorizou, né, que a gente autorizou e apoiou que a gente fizesse esse vídeo de esclarecimento, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês, um abraço e uma excelente semana.